Ai, Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas maravilhosas. A Inês Aparecida. Oi, Inês! oi, Cunhanzete Curumice, olá, Camila, olá, companheira Ebele. Que bom estar aqui, sempre é bom gravar. Eu adoro essas conversas. É um momento bate-papo e fofoquinhas também, né, que a gente tem. E aí, Ebele Rebouças, tudo bem? E aí, já fofocamos que só, né? Porque, para quem não sabe, antes da gente começar a gravar, é meia hora de introdução, conversando miolo de pote aqui. Menino, chega, não vai ter nem assunto para esse episódio. E aí, Não é? galera, beijo para vocês. Não é? A gente vai adiantando tudo. Aí depois, rapaz. Hoje a gente vai ter um daqueles episódios das Cunhãs bem raiz, sabe? Para comentar os movimentos políticos mais recentes da turma aqui do Ceará. Para quem não sabe, praticamente já começou a campanha para 2024, né? Pelas prefeituras. E muita coisa está acontecendo em função desse calendário. E tem, claro, bastidores. Então, vamos conversar bastante. E para aproveitar, também vamos falar um pouco sobre os rumos da direita no Brasil, porque, infelizmente, o bolsonarismo não vai morrer tão cedo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, porque tem a ver também, inclusive, com essas movimentações no Ceará e, mais especificamente, em Fortaleza. Antes de começar, bora falar do financiamento do podcast. As Cunhãs é um podcast independente que consegue se manter graças ao apoio de Cunhanzetes e Curumins, maravilhosos sempre, sempre, sempre. Se você também quiser nos apoiar, basta contribuir com qualquer valor para o site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A partir dos R$ 10 por mês, você se torna um assinante e recebe episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação com a gente, que é muito legal. E outra vantagem dos assinantes que a gente começou recentemente é que os assinantes recebem o episódio da semana com antecedência. Então, em vez de chegar só na terça-feira, tá chegando na segunda, olha só. É muito legal, chega pelo YouTube. Então, e aí a gente está sempre pensando assim, vai ter novas novidades, novos mimos aí para os assinantes. Então, bora se tornar assinante, que é muita vantagem, viu? É bem legal. E segue a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, principalmente, muita novidadezinha sempre por lá, e no YouTube, como eu já falei, agora com imagens. Então, para quem quiser não só ouvir, mas ver a gente, estamos por lá, tá? E favorite a gente no seu tocador de podcast também, que sempre que a gente tem episódio novo, chega para você. Agora sim, bora começar. Minha gente, ainda estamos em março de 2023, mas já dá para dizer que a campanha para disputa, né, para as disputas de 2024 pelas prefeituras já começou. Muita coisa está acontecendo, mas vamos focar um pouquinho, né, por enquanto, em Fortaleza e no entorno, porque está quentíssimo e a gente não pode deixar de falar do que está acontecendo. Então, para início de conversa, está rolando há algum tempo, e a gente já falou em outros episódios, uma guinada do prefeito José Sarto, do PDT, do Ciro Gomes, PDT, da Turma Boa, para a direita. E tem muita gente, né? Cada vez mais está tendo gente da direita, especialmente do PL, na prefeitura de Fortaleza. E além de outros aliados de Bolsonaro, a Inês é que está muito por dentro dessas histórias. Conta aí, Inês. Menino, a gente, como você disse, nós já falamos aqui várias vezes desse enxame de bolsonarista dentro da prefeitura. Foi logo no começo mesmo da gestão do Sarto. Mas era assim uma coisa informal. A gente só ouvia dizer, secretaria tal está cheia de bolsonaristas, secretaria tal está cheia do pessoal do vereador que é da direita, da extrema-direita e tal. Mas era assim, não tinha nomes nem nada. Aí a Secult, então, era aqui, transbordava de bolsonarista. E começou, a gente falou aqui, sobre a nomeação do filho do deputado Sargento Reginaldo, né? Direitão, aquele bolsonarista mesmo doente, raivoso. Mas ele se diz espírita, assim, paz e bem, né? Porque ele é da mesma raça do Giroquino. Pois sim. Aí o filho dele foi nomeado para ser coach, mas já disseram porque o menino é muito capaz. Mas eu acho que teria gente capaz em outra ala, né? Mas deixa para lá. Até o Cid Gomes, no dia que a gente entrevistou ele, disse assim: Vale, estou sabendo disso não. Eu digo, pois fique sabendo, senador. Se lembra que ele foi surpreso dessa nomeação do filho do deputado Sargento Reginaldo. E agora é formalmente bem nomeado para a FUNCI, que é a Fundação da Criança e da Família. Essa entidade já teve seu auge, eu me lembro demais,
durante a gestão do Juracy Magalhães, que era até com a Isabel Lopes, que depois até rompeu com o Juracy, teve assim no auge, eram projetos maravilhosos, umas políticas muito boas mesmo de atender criança e família carente, né? Mas aí agora nomearam quem? Raimundo Gomes de Matos, que era o candidato a vice na chapa do Capitão Wagner, meu povo, do PL. Raimundo Gomes de Matos, que esse negócio, acho que ele não sabia, nunca ouviu nem falar em FUNCI. Ele foi deputado federal, nada, a área dele não é essa, pois ele está nomeado lá presidente da FUNCI. Disse, inclusive, que falou até com o Capitão Wagner para saber se podia aceitar. Olha, me engana que eu gosto, fingimento. Aí achou pouco, o Raimundo Gomes de Matos, tem o vereador Fábio Rubens. Se vocês não conhecem, vocês dão um Google aí, olha a cara dele, viu? Fábio Rubens, ele peleja para ser vereador desde 2004. Ele já foi de PTR, PTRB, aqueles partidos assim bem direitão, PTR, PTC, P não sei onde das contas, mas agora ele é filiado, incrível que pareça, ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, mas não tem nada a ver. Até saber que diabo é que o PSDB tem essa figura nos quadros dele. Me mandaram um áudio, que eu não vou publicar aqui, porque ele pode refutar, dizer que a voz não é dele, mas é. Tem um áudio dele num grupo, que o pessoal manda as coisas mesmo, né? Descobre, rapaz. Eu Não, acho a Inês tem um imã, é o imã que ela tem para receber as coisas. Aí É chega uma tudo pena. nela. É antena, né? É antena, um imã, e lá antena. vai ele brigando dentro de um grupo que não admitia que se falasse em Lula, isso na campanha, agora, 2022. Eu quero dizer para vocês que eu sou Bolsonaro, é desse jeito, raivoso. Aí depois me mandaram também a foto. Isso daí está no Twitter. Quem quiser olhar, para então está lá. A foto ele segurando, ele com a camisa do Flamengo e segurando aquela bandeira do Bolsonaro. Agora, em 2022, ele trabalhou para o Bolsonaro, pois o companheiro Sarto nomeou Fábio Rubens para o secretário da Regional 8, um monte de bairro. Ave Maria, para fazer a festa, né? Tá aí. Agora é tudo formal. E tem mais ainda o pastor Costa Neto. Sabe quem é o pastor Costa Neto? Você já ouviu falar na igreja Videira? Pois é, Não. Demais, Inês. É o povo, são os evangélicos ricos, né? pronto. É mais uma coisa assim conservadora. Menina, eles têm uns lemas, você fica assim, vale, eu voltei para a Idade Média. Pois é, né? Pastor Costa Neto é o coordenador do terceiro setor e instituições religiosas. Se vocês não sabem, na prefeitura existe essa coordenadoria. Agora, para Ouve, quê? bora fazer um episódio só sobre essa coordenadoria, porque eu acho que é uma prestação de serviço assim para a sociedade, saber o que é que faz essa pasta. Pois Eu é, queria saber. Bora fazer uma apuração instituições bem boa, religiosas. Agora, um relatório. eu já achando que a conversa com essas instituições religiosas, cujo chefe é um pastor, só deve ser com as igrejas Exato. evangélicas, né? Desse Pois lado. é, Eu acho que eles essa, vão conversar com religião de matriz africana. essa é uma curiosidade, sabe, Inês? Porque, assim, nada contra você ter diálogo realmente com as igrejas, que são instituições que têm, assim, eles suprem, né, uma lacuna do braço do Estado, a gente sabe, é uma realidade. Agora, é realmente ver como é que um órgão público dessa área, com quem está dialogando, quem é que está apoiando, para quem que vai a grana, isso é importantíssimo. Eu já estou defendendo essa pauta Pronto, vamos anotar aí, menina, essa pauta. na nossa Anotado, lista. anotado, anotado. E nós vamos ouvir o pastor Costa Neto. Vixe, vai condenar nós tudinho. Pois Direto pro inferno. porque carguinhos terceirizados, na minha religião, na inferno, é umbral. Umbral. A gente passa os tempos no umbral. Eu vivo descontando o pecado no umbral. Aí, quando está bem descontado, descontando tempo no umbral, aí eu pego e faço umas marmotas. Eu digo, não, Besteira, aí volta tudinho, é? volta tudo de não, deve ser ruim. Volta aqui 10 anos, tá? Dois, é assim. E a pessoa passa esse tempo todo, Inês, no umbral, é? Não é... Depende, mulher. Tu Ai, acha, é. por exemplo, um Torquemada, aquele que matou 500, sei lá quantas milhões de pessoas no tempo da Inquisição, tu acha que ele não ficou no umbral quanto tempo? Acho que ele ainda está lá, se Ai, pelando. é. Oxe, ninguém sabe não, porque não existe assim, uma coisa científica. Ah, fulano vai passar tantos anos no umbral, fulano, não tem isso não.
Tá entendendo? Eu conto como eu sou uma pessoa ótima, boa, tenho assim só bobagenzinhas, né? Aí eu vou passar muito tempo, não. Tem- Sim, Deixa. porque, olha, esse povo da direita, daqueles carguinhos fuleiragem, já estava lotado, né? E pronto. Menina, e ninguém entende isso não, criatura. Mais um detalhe, vocês viram a aprovação do empréstimo na Câmara dos Vereadores? Viram, não viram? Pois é, um empréstimo grande que Fortaleza vai ter, ou seja, Sarto vai ter muito dinheiro para usar no próximo E ano, dele que esse era final para de ano e próximo ano. o urbanismo e saneamento. Aí o Isso. pessoal frescando no Twitter, vixe, Maria, lá vem reforma para a Avenida Desembargador Moreira de novo, lá vem reforma para a Avenida Vigílio Távora, lá vem para... Porque o pessoal já fresca, porque sabe que só querem fazer, né, por esse lado de cá. Pois é, Isso, e achou pouco. Quem foi que votou o empréstimo? Menina Evelyn, menina. quem? A direitona, Quem? todinha. Aquele inspetor Alberto, vocês sabem que é aquele homem, né? Quando eu falo nele, eu fico toda arrepiada de abuso. Olha aqui, os cabelos tudo em pé. Pois, menino, o inspetor Alberto é aquele que deu tiro no foto de Lula, se lembra? Que ele foi até condenado por isso. É aquele que também arrancou as placas do Cuca, que tinha banheiro unissex, uma coisa assim. Ele saiu lá rasgando. Menino, ele é louco. Tinindo, tinindo. Pois ele foi à tribuna da Câmara de Vereadores defender o empréstimo do Sá. Você Bom, viu também, Inês, esse inspetor Alberto esses dias lançou um vídeo elogiando o Sarto. Ele estava lá na Sargento Hermínio elogiando o Sarto, que está fazendo uma obra lá e tal, não sei o quê, que vai terminar e o tal. alargamento da Sargento Hermínio, É, que era moça, já começou e isso. não terminava. É. Mas é, Entendeu? é, é impressionante mesmo. Não, não É disfarça impressionante. mais, né? Não Não tem disfarça mais mais. disfarce, eu Não, acho que já abriu aqui. Martim. Aí eu fui de mim, ninguém entende isso, não. Eu falei com o vereador Júlio Briz, que é do PDT. Eu digo, Brise, por favor, meu filho, porque Eble Rebouças, Camila Fernandes e Inês Aparecida, embora a gente tenha trabalhado muito tempo com política, tá entendendo? Não, tá matando essa charada, não. Aí fomos ouvir o Júlio. Diz aí, Júlio. Olá, olá Cunhãs, Cunhanzetes, Curumins, Ebele, Camila, Inês Aparecida. Uma grande alegria participar do programa mais uma vez. Aqui é Júlio Brise, vereador de Fortaleza pelo PDT. E vim falar um pouco sobre o momento político que a gente vem vivendo na cidade, que não é algo muito fácil de entender. Eu tenho conversado com algumas pessoas mais experientes e elas mesmas não conseguem entender direito o que está acontecendo. A gente veio de uma eleição em 2020, uma eleição difícil na época da pandemia, um momento muito duro, muito difícil, onde a gente estava lutando pela vacina, lutando pela ciência, pela vida, e contra a extrema-direita também, que estava no negacionismo, defendendo o negacionismo, uma coisa absurda. E a gente teve um candidato, que era um candidato para defender o legado do Roberto Cláudio, vários programas importantes para a cidade, que foi o Sarto. A gente apoiou o Sarto, pediu voto para o Sarto, uma eleição muito difícil, uma eleição que foi para o segundo turno, uma vitória apertada, com um percentual muito baixo de diferença, e que teve aí um apoio da juventude da cidade, naquela época, apoiou a candidatura do Sarto, foi o que as pesquisas demonstram, foi um segmento que o Sarto tinha maior vantagem em relação ao capitão Wagner, que é o candidato da extrema-direita, o candidato do Bolsonaro, em 2020, em Fortaleza, e também da esquerda no segundo turno, né? O Sarto fez um movimento, o PDT fez um movimento de procurar o PT, o PCdoB, o PSOL, teve voto crítico de muita gente e o Sarto conseguiu ganhar por uma diferença pequena do capitão Wagner. E logo no começo da gestão, em 2021, a gente veio percebendo um movimento de diálogo, de conciliação, de aproximação do Sarto, da gestão do Sarto, com o pessoal mais ligado ao capitão Wagner. No começo foi uma aproximação um pouco discreta, algo que a gente via em alguns pronunciamentos lá na Câmara, em alguns movimentos políticos, mas também no silêncio do próprio capitão Wagner em relação à gestão do Sarto e também de alguns da oposição, enfim, durante esse período. E agora, em 2023, no começo de 2023, a gente tem essa aliança política aí consolidada, né, verbalizada por algumas pessoas através do PL, que é o partido do Bolsonaro, e que agora está oficialmente na gestão de Fortaleza, na gestão do prefeito Sarto. E para mim, na verdade, foi acompanhar isso e vivenciar isso tem sido muito estranho, né? Inclusive agora, essa forma mais ostensiva dessa aproximação aí de ser concretizada. Agora, com a nomeação do ex-candidato a vice-governador, em 2022 a gente teve a eleição para o governo, e o capitão Wagner foi candidato a governador, o Roberto Cláudio também.
e o vice, e o Elmano, que foi o vitorioso também. E o vice do capitão Wagner, Raimundo Gomes de Matos, que é do PL, do partido do Bolsonaro, votou, defende o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele estava lá atrás do Bolsonaro, na posse, lá na coletiva da vitória, assim, enfim. Então, uma proximidade com o Bolsonaro, e agora está dentro da gestão do prefeito Sarto do PDT. Então é algo que é estranho, porque a própria eleição de 2020 foi bom, a promessa foi uma, a proposta foi uma, o acordo e a aliança para ganhar foi um, e agora a gente vê, infelizmente para mim, eu não gostaria de estar vendo isso, mas uma gestão do Sarto indo mais para a direita, dialogando com esse segmento, recebendo dentro da gestão encargos importantes, uma aproximação política também que a gente vê nos discursos da Assembleia, na Câmara Municipal, o que assim, é difícil de entender, né? É difícil de entender. Da minha parte, eu continuo defendendo o que sempre defendi, a política de juventude, políticas sociais, políticas inclusivas, direitos humanos, cultura, esporte e uma segurança pública diferente de inclusão, de acolhimento, de oportunidade. E aí fico triste de ver essa aproximação com segmentos que defendem tudo ao contrário, praticamente, do que o PDT defende, do que a história do PDT defende, do que a própria candidatura do Sarto em 2020 defendeu publicamente na cidade, e foi vitoriosa defendendo uma coisa, e agora, durante a gestão, a gente está vendo indo para outro caminho. Então, eu sinto muito, eu lamento, externei isso na Câmara, mas sigo firme, defendendo o que acredito. Agora faço parte de um grupo, de um bloco independente na Câmara, formados sou eu, Júlio Brise, Ana Paula, também do PDT, o Léo Couto, do PSB, Danilo Lopes, do Avante, e agora o Eudes Bringel, do PSB, também no bloco de independentes em relação à Prefeitura de Fortaleza, para a gente poder ter a liberdade de poder discutir a política pública, votar contra quando a gente achar que está errado, questionar, perguntar e defender prioritariamente os interesses do povo de Fortaleza, que a gente já vinha fazendo isso, mas sendo independente a gente fica bem claro a nossa posição em relação ao Executivo Municipal enfim, para não ficar confuso e a gente poder fazer nosso trabalho da melhor forma possível com o povo de Fortaleza em primeiro lugar. Essa retrospectiva que ele faz, né, do que foi a campanha de 2020, do quão foi difícil, muito difícil mesmo, né? A gente sempre falava que mais uma semana o capitão Wagner talvez tivesse ganhado, mais uma semana de campanha. Foi muito difícil. E, assim, ouvindo o Júlio falar e recuperar essa trajetória, a sensação mesmo é de traição, sabe? De indignação, de traição. E sabe o que é pior? Ele falando, eu estava pensando, o Sarto se cala. Eu acho que ele precisaria dar uma resposta, uma satisfação para o eleitor de esquerda que ajudou, né, a eleição dele. Ele não fala nada, ele vai se movimentando, a gente está vendo essa guinada acontecer, e em nenhum momento, ou ele não é escrutinado em relação a isso, ou ele não fala mesmo. Acho que ele tinha que explicar o que está acontecendo, porque a sensação é de traição. Sabe? Fica já o convite para o prefeito Sarto para ser entrevistado por nós. Vamos fazer esse convite publicamente aqui, a gente está atrás, viu? Queremos. Mas eu queria comentar uma coisa, porque justamente essa retrospectiva que o Júlio Brise traz deixa claro o seguinte: a guinada começou antes da eleição de 2022. Tá? Porque a eleição ao governo do Estado em 2022, que representou a ruptura entre o grupo do PDT, dos Ferreira Gomes, com o PT, poderia ser usada como justificativa. Não, a gente rompeu, então, mas ele já estava indo para a direita antes. Então isso era uma leve aproximação, né? Sim. Assim, foi indo bem aos poucos, foi gradativo e depois se acentuou. Exato. Depois do rompimento aqui se acentuou mesmo nitidamente, a ponto de não esconderem mais, assim, já é aberto, já é com nomeação mesmo, para cargo de primeiro e segundo escalão, enfim. Agora, o que o Sarto tem na cabeça, porque ele se elegeu contra o capitão, que o capitão, sim, ele é identificado com a direita, com o bolsonarismo, ele tem ali aquele público eleitor que sabe quem ele é e que votou nele por isso, pelos valores conservadores e tal. O Sarto foi eleito com a ajuda da esquerda. Se ele perde esse eleitorado, como é que ele acha que vota? Ele acha que vai herdar os votos do Wagner? Ele acha que o Wagner vai abrir mão de se candidatar novamente a prefeito por causa dele, para ele ser candidato à reeleição? O que está passando pela cabeça? Porque essa é a questão que não fecha. Não é isso que a gente não entende. Nós não entendemos. O Júlio Brise acabou de dizer que também não entende. Ninguém sabe o que é isso. Qual é a estratégia, pensa, né? Que o capitão Wagner vai ser candidato lá em Maracanãú, ele está enganado, porque pelo que eu soube, inclusive
estamos gravando domingo, ontem à noite, o Roberto Pessoa, prefeito Roberto Pessoa, pela terceira vez, né, 2 vezes, teve um intervalo e agora de novo, pode se reeleger. Ele disse que é candidato à reeleição, embora tenha os seus 80 aninhos, mas ainda bem assim com pique, pelo menos fisicamente, diz que tem ninguém que acompanha o Roberto Pessoa nas caminhadas, nas andanças pelos bairros lá do Maracas. Mas se ele botou o Wagner lá no Maracanã, como fosse numa vitrine, para ser secretário de saúde, para ver se é aprovado como muda a imagem para um executivo. Para ser Mas gestor, né? Para ter a experiência de gestor. gestor, executivo, não apenas um cara que é do legislativo, porque ele foi vereador e deputado estadual e federal. Mas também as minhas fontes maracanauenses dizem o seguinte: a saúde do Maracanã já não era boa. Com esse capitão, ou seja, a vitrine, rapaz, não está dando certo, não. Aliás, o companheiro Wagner está passeando em Portugal, oh, coisa boa. É você passear com diárias, né? Diárias, até É muito bom. bom. Aí, Qual é a agenda lá? Qual é a agenda em E Portugal? a história é o seguinte, que convidaram o Roberto Pessoa para representar alguma coisa lá, Evelyn, não, uma coisa bem assim, misteriosa, pelejei para saber. Aí o Roberto Pessoa mandou o Wagner. Ai, como eu queria. Então, minha filha, o Roberto Pessoa, estou aqui, viu, Frei Macedo, 370, pode mandar. Pelo amor de Deus. Pois está no passeio de Portugal. é, Sim. essa Não, pois é. estratégia tá estranha. É enigmático. Será? Porque assim, ele deve ter algum plano na cabeça dele, né? Sei lá, uma aliança com o Wagner, como é que seria? A gente até tentou fazer esse exercício de especulação, né? Porque a direita está ali, é um grupo grande, né, de votos, uma base grande de votos, mas já tem um candidato, até onde se sabe. Então, qual é a estratégia, Inês? Tu tentou conversar com alguém que analisa mais do que nós, assim, essas... Eu estou lhe dizendo que eu só faltei mesmo pedir uma mensagem psicografada para saber o que diabo é isso. Pensei até nessa história. Não, vamos assim. O Sarto estava conversando com o capitão. Sarto se candidata, passa 2 anos prefeito, entrega a prefeitura para o capitão fazer outra coisa. Não sei, até isso eu pensei, mas eu achei isso tão doido. Sei. Isso é esquisito. Mas seria um acordo possível, talvez. Mas esse tipo de acordo difícil É, de é. acreditar e de fechar, né? Porque as conjunturas mudam, nada garantiria que daqui a 2 anos. É difícil, assim, para o cara que vai ficar em segundo lugar, vai ficar ali como vice, ele acreditar que daqui a 2 anos o caboclo vai cumprir a promessa. É tipo de acordo muito difícil. Mas sei lá, né? Uma possibilidade para a gente tentar. Agora, o fato é que o Sarto percebeu que perdeu o apoio mesmo na esquerda. Não conseguiu manter esse eleitorado dele, não conseguiu fazer. Até acho, já comentei isso aqui, que a gestão não é tão desastrosa quanto ele como liderança, acho que ele é pior do que a gestão. Não acho que Fortaleza está acabada. Fortaleza está andando, né? Assim, está indo. Mas ele, como liderança, perdeu mesmo o apoio e a base, a articulação com a esquerda, então ele está onde talvez alguém ainda queira ele, sei lá. Aí, só para completar esse quadro confuso, recentemente, o vice-prefeito Elcio Batista fez uma mudança de partido, foi para o PSDB. Tasso Gereissati está realmente querendo investir no Elcio como nova liderança do partido, né? Novo tucano aí para reerguer o PSDB que está morto, só não sabe disso, né? Mas o Elcio andou aparecendo até do lado do Aécio Neves, que, pelo amor de Deus, o homem para ter enfeiado. Gente. Puta que o pariu. Barangou de novo. Nossa, pelo amor de Deus. Ele já não... Assim, muita gente achava ele lindíssimo, gato e tal. Ele tinha um charme, mas eu nunca achei muito, não. Agora ele tá de um jeito que, pelo amor de Deus, dá medo. Tá bagaço. Aquilo ali foi a reunião do PSDB. O Elcio estava com Tássio, com o Aécio Neves, com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Era a cúpula do PSDB nacional. Ele foi para essa reunião. E a cara dele, né? Alegre, crente que todo tá, alegrinho, todo alegrinho. Aí o Elcio com certeza tem pretensões. E aí, com essa história do PL oficializando o apoio ao Sarto, já vi gente do PL, se não me engano, o próprio Acilon andou soltando que vão querer a vice. Ou seja, onde é que vai caber tanta gente nesse negócio? O que vai Agora, acontecer? outra coisa que eu admiro, eu fico assim, bestinha, é a posição do Roberto Cláudio. Apoiando o menino, ele defende o Sarto, tá entendendo? Ele acha horrível essa história de falar mal do Sarto, papapá. Ele defende, tá do lado do Sarto.
Eu não eu acho tão esquisito isso. Muito esquisito. Pois é, antes da gente começar a gravar, eu estava até falando aqui, desabafando, falei, oh meu Deus, eu tô com tanta saudade do Roberto Cláudio, impressionante. Eu nunca pensei que fosse sentir saudade do ex-prefeito Roberto Cláudio, juro. Porque ele tinha uma coisa meio ruim com as árvores, né? Mania de cortar árvore, né? O negócio dele era acabar com as árvores. Mas tinha uma, tinha uma coisa acontecendo na cidade, realmente tinham projetos, tinham coisas acontecendo. E agora, como a Bíblia falou, pode ser que, assim, Fortaleza não está entregue, aí tá um bocado. Tá um bocado. Essa história dos ônibus, o desrespeito que está acontecendo com relação aos ônibus, é uma coisa que eu pego o ônibus, eu me sinto ultrajada, desrespeitada. Aumenta a passagem, o ônibus é uma porcaria, parece que vai desmanchar, assim, saindo pela cidade. Não voltou o ar-condicionado para a maioria das linhas, pelo menos nas que eu pego, não voltou. Aí colocaram uma catraca gigantesca para evitar que tenha. Alguns, tem uma meia dúzia que pula a catraca, né, para não pagar. Meia dúzia, a maioria das pessoas, 99% das pessoas paga, tá? E aí as pessoas estão sofrendo. Eu mesma, eu tenho que ficar exprimida desse jeito para passar. Eu vou de mochila. Aí a mochila tem que botar em cima da cabeça para passar pela catraca. É uma coisa humilhante. É humilhante, velho. É humilhante. É Ah, ridículo, É sabe? humilhante. Então, assim, na época do Roberto Cláudio, os ônibus estavam mais ajeitadinhos, tinha uma frota mais nova, realmente estava funcionando o ar-condicionado. Eu peguei, eu estava me sentindo quase assim, nossa, que legal, nossa. Porque, assim, aqui não é luxo, não. Em Fortaleza é necessário. Pega o ônibus meio-dia para ver o que é bom para tosse, pega 1 da tarde, eu pego, 1 da tarde. Eu sei o que é, eu chego derretendo na faculdade, sabe? É ultrajante isso que está acontecendo. Enfim, mas é isso. E aí o Roberto Cláudio continua com essa postura, porque ele está com ódio da esquerda, ódio do PT, ele continua com essa postura aí defendendo o Sarto, mas é algo que é também irracional, porque ele se queima com isso. Então, gente, do lado da direita temos isso, essa coisa está muito esquisita, e do lado do PT está aí vindo uma promessa de que vão ter candidatos fortes, inclusive em Fortaleza, e aqui está rolando assim, para mim, está se desenhando uma disputa entre louras, que é, de Louras um lado, legítimas. louras legítimas. De um lado, a ex-prefeita Luiziane Lins, que está toda ativa, é deputada federal, ela está toda ativa, fazendo plenária, assumiu comissão, está toda hora com muita coisa A fazendo gente assim. resolveu trabalhar, não foi, Lulu? Ela estava meio apagadinha, agora está, né, com tudo. E do outro lado, a Larissa Gaspar, que é deputada estadual, se elegeu agora para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também está muito ativa, toda hora aparece falando, virou vice-líder do governo Eumano de Freitas, e detona todo o tempo o Sarto. Ela é a voz na Assembleia contra o Sarto. Então, para mim, vai ter uma disputa interna aí. O que você está sabendo disso aí, Éber Rebouças? Mulher, pode ser, mas não pode ser, assim, né? E muito pelo contrário, mas é o seguinte. Primeiro, né, começar reforçando isso. O PT diz que vai ter candidato. Guimarães, publicamente atendido, tem que ter. O PT tem que ter candidato à prefeitura em 2024. E a Candidato Loura, forte, ele ainda disse assim, candidato vamos ter forte. candidato forte. E a Loura realmente deu uma movimentada boa aí nessa última semana, né? Primeiro que ela começou uma rodada de conversa nas periferias, diz que vai fazer isso todo mês, pelo menos, uma vez por mês. Começou pelo Serviluz, está aí conversando com o povo, voltando ali àquela movimentação de corpo a corpo, que ela é boa em fazer, né? Então, voltou. E a segunda coisa é que ela foi eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, que é importante, é uma comissão visada, tem visibilidade. E ela, como presidente, né, também se projeta, ganha liderança e tal. Gente, inclusive, quem tiver curiosidade, vá no YouTube assistir a primeira sessão dessa comissão, que foi presidida pela Luiziane. Meu povo, meninas, vocês não têm noção da baixaria, não. Baixaria. Chega assim, mulher Luiziane, boa sorte, viu? Porque, primeiro, tem 7 deputados do PL. Tá aquela coisa, eles invadiram mesmo a comissão para fazer baixaria. O que é que esse povo quer falando de direitos humanos? Me diz. É só para esculachar. Marco Feliciano, Nicolas Ferreira está na comissão. Então, a primeira sessão presidida pela Loura já foi meio bem caótica. Teve uns machos lá dizendo que as mulheres estavam chamando ele de imbecil e que depois elas não reclamassem, sabe? Uma coisa bem baixa. Então, mesmo. e aí, assim, boa sorte para a Luiziane, tomara que ela consiga
presidir e liderar bem essa comissão, porque, gente, não vai ser fácil. Essa disputa direita e esquerda na comissão vai ser pesada. Mas, pois bem, assistam lá, que é interessante. E aí, a Luiziane está se colocando, como ela sempre se coloca, como candidata, né? Eu até conversei com uma pessoa do PT, e perguntei assim, fulano, a Luiziane, ela realmente quer, ela acredita, né, nela como candidata a prefeita mesmo, ou ela faz isso como um blefe para barganhar? Porque quando ela se coloca, né, e aí depois recua, ela negocia, né, esse recuo. E aí a fonte me disse que as duas coisas, né, é um jogo de ganha-ganha. Se ela for escolhida como candidata, ótimo, ela gosta, ela quer, mas também, se não for, tem esse ponto positivo. Então é um jogo de ganha-ganha que ela sempre costuma fazer. E a outra coisa que eu perguntei também foi sobre a movimentação da Larissa, né? Porque, de fato, ela agora, inclusive, vai ser uma das vice-líderes do governo Elmano na Assembleia, muito ativa, muito atuante nas redes sociais, criticando o Sarto direto. E aí eu perguntei também sobre se ela tem algum grupo, assim, defendendo o nome dela, se ela tem estofo mesmo dentro do partido. E a pessoa disse que não, que é um movimento dela, né? Um movimento carreira solo, mas que aparentemente ela vai se colocar, vai tentar se viabilizar. E a grande questão, por que eu digo, Camila, que talvez não seja uma disputa entre louras? Porque, assim, uma questão que a gente tem que lembrar, que a fonte me lembrou e é importantíssima. Quem vai mandar nesse negócio é o condomínio, né? Foi usada essa Sim. expressão, o condomínio que elegeu, né? Que ganhou a eleição em 2022, que é Camilo Sim. Santana. Cid será chamado a conversar, porque se posicionou ao lado dessa galera. Guimarães, obviamente. Então, tem um grupo, é o Mano. Então, tem um grupo aí, condomínio, é o Camilo Village, Camilo Building, que vai dar as cartas nessa história. E a questão é que, entre os nomes cogitados, pode vir gente, inclusive, de fora. Né? Eu perguntei quem os nomes cogitados. E um nome que foi ventilado como alguém que pode ingressar no PT e, de repente, ser eleito candidato, é o do Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, né, um nome forte, um cara que ficou, que defendeu a manutenção da aliança com o PT, né, rompeu com esse grupo do Ciro, do Sarto e tudo mais. Então, ele está posicionado dentro desse grupo, né, que queria a manutenção da aliança com o PT. Então, foi falado esse nome, eu achei interessante, porque o Evandro é forte realmente, tem base, tem voto, né, Escutei é mais um gente voto falando dele doador. também, viu, Ebele? Olha só. Então, aí ele teria que se filiar ao PT, né? O PT vai fazer aquela movimentação de filiações, né? Vai chamar muita É. gente, aí vai ter aquela discussão interna sobre quem vai e tal. Hum. Mas é isso. Quem vai mandar, meu povo, é Camilinho de Açúcar, né? Pode nem Camilinho, ser PT partido. também, talvez possa ser outro partido para ter aquela divisão de forças, né? Apesar que o Guimarães está insistindo que o PT vai ter candidato. Eu acho difícil que seja de outro partido, mas é Também porque eu acho que o embate, junto com essa força ou não força, que vai ser essa mistureba aí de Sartos com Capitão, com não sei o quê, para poder, o embate com essa força aí tem que ser uma pessoa do PT, cara. Uhum, Tem que uhum. ser, não pode ser outro partido de novo. não, e ainda vai ter tanta mudança também nesse Mas PDT, né? ninguém pode dizer agora assim, vai ser assim. Não, se disser, tá com conversa, tá Gente, chuto. e o PDT vai mudar completamente a configuração dele, porque do jeito que está, todo rachado, ninguém sabe se é governo é humano, se não é, se é oposição, tão rachado que apartado, a própria configuração do partido vai mudar completamente. Aí, Talvez até nem o enfim, Sarto fique no PDT, tem que ver como é que as coisas vão dar exato, daqui para lá, né? Pois exato. é. Aí no meio disso tudo, a gente fica falando dessas questões, mas na base disso está ainda a persistente polarização entre direita, extrema direita mais especificamente, e a esquerda, né? Então, que continua aí enchendo, né, o país de fake news, situações esdrúxulas, até aquela história das joias do Bolsonaro, o pessoal da direitona mesmo, tá nem aí, acha bonito, bate palma, não tem problema ele ficar com as joias, né? É tudo achando bonito, porque a corrupção dos outros é que é ruim, não a deles, né? E foi engraçado, eu fui neste sábado, teve um lançamento do livro do escritor Lira Neto, aqui em Fortaleza, foi no MIS, né, no Museu da Imagem do Som, na Aldeota,
E foi fantástico, muita gente, tudo. Foi um bate-papo dele com a Socorro Racioli, que é outra escritora também da Terra e é maravilhosa. Nossa, foi incrível a Eu disse o conversa. nome do livro, é A Cabeça de Santo, eu adoro. Exatamente. Vai virar É, filme. vai virar filme. Cabeça de Santo vai virar filme. Vai ficar, nossa, espetáculo. Pois bem, teve um momento que o Lira falou uma coisa muito interessante, que ele, como ele fez a biografia do Getúlio Vargas, fez a biografia do Castelo Branco, enfim, ele trabalhou muito com essa questão do poder e da extrema-direita e dos populistas, enfim, essas histórias, né, de ditadura, inclusive, no país. E ele falou assim, que sempre, quando três coisas aconteceram no país, que foi a ascensão de um moralismo contra a corrupção, mas de maneira super seletiva, então é só a corrupção de uns que é ruim, não de todos, né? Não do meu lado, assim, né? Então, esse moralismo seletivo contra a corrupção. Quando surge o fantasma do comunismo como o grande inimigo da nação, e quando surge um nacionalismo ufanista, essa coisa dos patriotas, esse verde-amarelismo exagerado, acrítico, da merda. Então, ele A citou. tendência é o autoritarismo. É, isso. Eu vou Então, entrevistar o Lira para minha tese. pois Tudo é, que eu estou pois, estudando. pois entrevista, porque esses três elementos ele falou assim que é batata. E Uhum. aí ele cita desde o Getúlio lá em 34, né, quando deu o golpe do Estado Novo, 37, na verdade, quando ele deu o golpe mesmo, de 37 a 45, depois quando o próprio período ali militar, né? Mas isso já veio o Jânio, né? Tudo que tá, aquela conjuntura que aconteceu. A situação que levou ao suicídio do Getúlio Vargas também estava tendo essa atmosfera no país. Recentemente, a gente com o golpe da Dilma, enfim, a gente está vivendo isso neste momento. Esses três elementos estão muito fortes no país, né? Então, por isso que a gente, né, Inês, foi atrás de entender, sobretudo, um aspecto, né, que para a gente causa estranheza, que é esse medo do comunismo, que para a É, gente é a coisa mais absurda do mundo, né? Como é que pode ter a medo do... gente leu mais ou menos, né? Leu e só fazer assim, né? A análise do conteúdo lá do texto e tal. Mas o povo que tem medo do comunismo é muito engraçado. Uma coisa, olha, no tempo, década de 30, todo mundo, desde da década de 30, desde, acho que sei lá de quando, que tem esse medo deste comunismo. É um povo doido, meu Deus do céu. Pois é, aí falamos com o Clésio Arruda, professor, sociólogo, mestrado, professor da Unifor. Também tem um blog, é uma pessoa que ele, quando a gente pede assim esses assuntos, ele fala com muita disposição, ele sempre nos atende e fala com clareza. Aí eu, Clésio, o que é isso, esse povo com medo de comunismo? Aí depois ele também fala desse posicionamento do Sartre, né? Todo virar, voltar à direita, eu só me lembro das marchas dos soldados, né? Quando estão tudo marchando, virar à direita, pá! Pois foi o Sartre. Aí ele fala de tudo, desse comunismo, desse medo de comunismo e desse aproveitamento que as pessoas querem, os políticos, né? Desse nicho de pessoal conservador. Conservador de quê, né? Ele também fala isso. Quando a gente pensa essa áurea, esse medo desse fantasma comunista, aí numa perspectiva agora da política nacional formal, ou seja, da política partidária, né, pensando a partir daí, esse fantasma sempre foi utilizado como forma de conquistar eleitores, né, desde Getúlio Vargas, que fez uso, né, aos governos militares, então, que deu uma dimensão bem mais elevada para essa ideia. Não é à toa que o Bolsonaro recupera, né, enquanto também originário das corporações militares, e recupera até com mais maestria do que os próprios militares, né, porque no momento digamos, de muito mais informação, essa ideia desse comunismo, desse fantasma que poderia se instalar no poder e se apropriar do mínimo que você tem, né, tomar a sua bicicleta, colocar outra pessoa dentro da sua residência, se tiver, aí dividir os dois quartos e cada família ficar com um quarto, essas ideias malucas que ainda pairam na cabeça de muitos, né? De que todos, até mesmo aqueles que têm um minifúndio, uma pequena fazenda, teria sua propriedade tomada pelo tal do comunismo, né? Então toda essa ideia aí foi retomada com força, mas ela nos acompanha a política nacional brasileira e não vai desaparecer. Né? Se nós olharmos aí para a política local mesmo, né? A gente está tendo aí um desgaste enorme do Bolsonaro, né? Do bolsonarismo, mas não significa dizer que nós vamos ver aí
esses fantasmas desaparecer junto, né? As ações, né, que estão surgindo aí contra o Bolsonaro, as denúncias, esse último aí de crime de batedor de carteira, né, de bombeiro que tenta entrar no país com mercadoria sem pagar imposto, né? Isso vai trazer um desgaste que provavelmente vai inviabilizar completamente a candidatura, né? Uma futura candidatura, uma tentativa do Bolsonaro ser candidato. Isso também está levando aí, né, já percebemos aqui no estado do Ceará, por exemplo, as peças se mexendo para se descolar. Capitão Wagner é um exemplo, né, de capitão mais quer ser chamado, né, já começa a fazer uma inflexão no seu discurso, mas não nos enganemos que, né, esse público ele vai buscar ainda, né, esse nicho aí dos temerosos com o comunismo, né, e aí na última pesquisa que chegou a esses 40%, é um nicho espetacular para ser disputado. Né. Por outro lado, a gente vê também aí o Sarto já se aproximando simultaneamente aí de figuras bolsonaristas, postando aí no Instagram. Vimos o seu vice já sair para o PSDB, né, já se colocando aí como um defensor das ideias do grande capital local, né, já se colocando aí nesse sentido do defensor, né, dos mais ricos brasileiros. Né, eu acredito que o Tasso, né, já se articula, né, também aí para um movimento de capturar esse espaço que será aí deixado, abandonado pelo bolsonarismo, e provavelmente o Sarto deva também embarcar nessa disputa. Né. Não tem, não tem provavelmente tanto espaço dentro do próprio PDT para alavancar aí a sua candidatura, e, portanto, seria aí uma outra alternativa. Né. Esses 40% no Brasil, que no Nordeste, felizmente, é menor, mas é um nicho aí de voto extremamente importante para ser disputado. Então é meio isso, né? O espólio do bolsonarismo, né? Que vai continuar vivo com ou sem Bolsonaro. Agora o PL está apostando muito na Michelle, né? Que virou presidente do PL Mulher. Tá toda Sim, saidinha. Está todo causando ciúme no resto os filhos, né? da Da quadrilha, dos família. filhos, da família com GL. É. E igual os mafiosos, e disse que parece que foi o Flávio, só fez no dia da solenidade lá, que ela chorou, só fez entrar e sair. Não ficou lá prestigiando A madrasta, a madrasta, ficou não. No madrasta foro de dela. Teresina contaram que ela fez aniversário, ninguém deu parabéns para ela, nenhum da família deu parabéns para ela, assim, publicamente. Mas é Assim, porque deve estar pegando fogo o eu negócio. li toda uma reportagem mostrando os bastidores, como era no Planalto, que ela não deixava os filhos entrar, aquele mais novo ela odeia, aquele Jean. Jair Aí, Aí, Renan. Renan, Renan, olha, Jean. Porque ele levava marmita, ele levava a comida da semana todinha, ela proibiu, escondeu a chave da adega, se escondeu. Aí teve um dia que o Coisa Ruim, o Cramunhão, arrombou. Ela escondia tanto para o Cramunhão, né, que parece que ele não bebe vinho, mas ele dá de presente, mas os filhos é que Era avançaram pro... nessa adega, principalmente é, esse mais novo. Ela escondeu a chave aí, no dia que o Coisa Ruim queria dar um presente para um visitante, ele chutou a porta. O Cramunhão deu um chute na porta e quebrou. Porque é. os empregados obedeciam mais a ela, porque temiam muito ela, que ela só tem cara de boazinha, ela é uma cobra, e é, não obedecia o Cramunhão. Aí ele disse, não damos a chave que a dona Michele não deixa. O quê? Empurrou, tacou o chute na porta. É. E ele mesmo, o Cramunhão, chamava a família dela a, como é que, a Ceilândia. A Ceilândia vem passar o fim de semana aqui, porque ela, a origem dela nasceu na Ceilândia, que a gente sabe o que é, né? Aquela periferia de Brasília, É. lá, fica Cidade lá satélite, é. na satélite. Aí se a Ceilândia vem passar o fim de semana aqui, a Ceilândia era mãe, irmãos, parentes, tudo, ficava lá no Alvorada, levava comida, quando chegava domingo, ia embora, levava as quentinhas, levava tudo da despensa à Ceilândia. É. Aí também os filhos dele odiavam essa criatura. Tudo o dinheirinho nosso, pagando essas coisas Sim, todas. Muito pagando legal. a farra da minha Ceilândia, gente, pagando os... É. é tão grave a gente estar cogitando uma candidatura dessa trambiqueira em 2026. É tão Ela é grave que eu não gosto nem de pensar, mas vamos lá. trambiqueira. E eu quero muito acreditar no que o Clésio falou, no professor falou, sobre o desgaste, né, e a inviabilização da candidatura do Bolsonaro. Tomara.
Tomara. Só o PT ajudar também, viu? Porque aí só é quase antecipando um discunhã aqui, porque o chefe da SECOM, né, o Paulo Pimenta, que é petista histórico e tal, lá do Rio Grande do Sul, o comportamento dele vai ajudar contra o Lula desse jeito, viu? Assim, o Lula já está falando coisa que não devia. Assim, tem que controlar mais essas falas. Mas aí, esses dias, o Paulo Pimenta foi dar uma entrevista na CNN. Tudo bem, já se sabe, a CNN tem um viés X, Y, Z e tal, mas você topou dar uma entrevista. A repórter, a jornalista, faz uma pergunta, que era uma pergunta pertinente, normal, nada problemática na minha visão. Tem que fazer perguntas que são incômodas, muitas vezes. Jornalista é para isso. Aí o Paulo Pimenta foi perguntar assim para ela: a senhora é jornalista formada? Olha aí, falando, reproduzindo Aí, o comportamento do Cramunhão, dos filhos do Cramunhão. exatamente, exatamente, de Feio, viu? desqualificar a Não tinha visto isso profissional. aí, não. Mulher, foi ridículo. Aí ela falou assim: sou sim, sou formada pela USP, pela Universidade de São Paulo. E aí ele, não, porque nós jornalistas, eu também sou formado pela Universidade de Santa Maria, e sei lá o que ele falou o resto, mas tipo, acabou daí, acabou a argumentação dele para desqualificar a mulher, assim, ele agiu dessa forma. Tipo, não se faz, assim, a comunicação tá ruim. E essa comunicação ruim só é boa para essa turma da extrema-direita. Só é boa para isso, sabe? Então, já antecipando um dos discunhã, viu? Olha, pense. Falar um pouco Agora, sobre. vamos para o momento do desabafo de verdade, vai. Momento do recadinho, que é o momento discunhã. Vamos lá. É tanto discunhã, é isso, mas vou fazer o quê? É infinito. Vai, Inês, manda. Quem vai começar é a Evelyn? Não, Pode pode ser. começar, Inês. Então vai, Ah, Inês. menino, vai ser um discunhã que vai apontar para a Prefeitura de Fortaleza, né? Porque a gente nem quer falar do Sarto, né? Mas ele não se ajuda. Aí é o jeito. Então, eu recebi aqui de uma pessoa que trabalha no Centro Regional Integrado de Oncologia, que é mais conhecido como CRIO. Todo mundo sabe onde é o CRIO. Quem tem problemas com câncer e tal, família, conhecido, amigo, sabe o que é o CRIO. O CRIO é uma entidade privada, mas atende, acho que, sei lá, 80%, 70% a pessoal do SUS. Atende planos de saúde e SUS, muito. E essa pessoa que trabalha lá mandou dizer sobre a situação dos conveniados, das pessoas que dependem do Instituto de Previdência da Prefeitura. A Prefeitura não repassa o que deve ao CRIO. Ela disse que esses atrasos sempre existiram, certo? Mas eram sanáveis. Mas agora, na gestão do Sarto, piorou horrivelmente. Por exemplo, o repasse que era relativo ao mês de dezembro, para cobrir as despesas dos clientes de prefeitura, da Prefeitura de Fortaleza. De dezembro, vai chegar agora em março, ou 3 meses, né? 3 meses. E, afora isso, baixou, deu um corte no teto dos gastos da prefeitura. Aí a pessoa me disse, no dia 15 de março, não se podiam mais atender ninguém na prefeitura. Ou seja, voltava gente com câncer grave, muito grave, voltava para casa sem tratamento, sem poder receber quimioterapia, radioterapia e as medicações. Voltava para casa para morrer, né? Voltava para casa para morrer. Aí ela disse que a prefeitura não dá nenhuma satisfação, é inerte, para saber, não, pronto, eu não vou mais mandar, não. Mas ele disse, não, eu vou mandar, vamos fazer isso, vamos sanar. Nada. E é bom lembrar que o prefeito da cidade, né, é médico, né? Sarto é médico, É. exato. Ele é ginecologista obstetra, esse negócio de mulher. Mas é médico. Estou querendo esse discunhã, queria até que a imprensa livre, será que faria também? Não só nós, a imprensa independente, a mídia independente, queria a grande imprensa fosse ver essa situação do CRIO. Tu já pensou? A pessoa só tem como se valer desse instituto, dessa previdência municipal e não poder se tratar, cara? Tu com câncer? É Não. triste, triste. Tu, Ebele Rebouças, Gescunhã. Mulher, eu vou falar sobre o assunto que, né, dominou, não sei se terça-feira ainda vai estar em pauta, que foi realmente essa fala do Lula em relação ao que aconteceu lá com o Moro e tal, e a repercussão disso.
E aí tem duas coisas que eu queria colocar, né? Eu acho que é unânime, é fato que o saldo foi negativo, né? A fala do Lula foi negativa, ele tá meio... Lula tá meio sem filtro demais, né? Ele tá meio É, sem filtro nesse terceiro tá. mandato, ele tá falando mais espontaneamente do que nunca. Mas eu não vou focar nisso aí não, porque isso aí todo mundo já disse. Tem duas coisas. Uma é que, apesar de ter sido uma fala que deu ruim, né, que foi apropriado e tá, a galera tá enchendo o saco, deu munição. Apesar disso, tem um ponto aí que eu acho que tem que ser trazido também para análise. Alguém precisa falar, alguém com o peso político do Lula, alguém precisa falar do quão farsante é esse Sérgio Moro. Que até hoje eu acho que esse cara não foi tratado, como disse o Pedro Cardoso, ele é tratado como alguém moralmente é, correto. Gente, o Moro nunca foi escrutinado como deveria nessa imprensa e pela opinião pública. Não foi. Então, eu acho que tem um pontinho aí positivo quando alguém diz, alguém com o peso do Lula diz que esse cara é um mentiroso, que ele arma, que ele é falso, que ele falseia. E tem o promotor lá de São Paulo, né, que foi quem pediu à justiça a transferência do Marcola, que tudo tem a ver com essa história dessa transferência aí do Marcola, do PCC e tudo mais. Esse cara, esse promotor, ele está botando a boca no trombone, dizendo que o Moro não teve nada a ver com essa história dessa transferência, que ele mente, entendeu? Que ele mentiu, que ele está inventando, que ele e o Bolsonaro transferiram para presídios de segurança máxima os chefes do tráfico. É mentira. Então, por um lado, apesar de ter sido muito negativa a repercussão da fala do Lula, eu acho que tem esse pontinho aí, sabe, que pauta o aspecto farsante do Moro, que eu acho que tem que ficar vindo à tona. Isso é uma coisa. E o segundo ponto é que é foda. Não sei se todo mundo leu, por exemplo, a coluna da Vera Magalhães, dizendo que com essa fala o Lula se igualou ao pior do bolsonarismo. Isso é uma coisa, ela critica essa polarização, né, essa tendência ao Lula de ficar retomando essas lideranças de extrema-direita e critica, diz que o papel dele não é esse. No entanto, ela faz a mesma coisa. Ela coloca no mesmo patamar, né, depois de tudo que a imprensa passou, cara, depois de tudo que ela, como jornalista mulher, passou. Dizer que há uma igualdade, uma equivalência, é tão revoltante. Dá É. vontade de mulher. Por que é, mulher? Tu não aprenderam nada, não. 4 anos na chibata. 4 anos na chibata e continua. Nada é pior do que o bolsonarismo. Nada é pior, entendeu? Então, eu acho deve render muito clique, e interação, e engajamento e grana para o jornal o Globo publicar uma matéria dessa. Mas, galera, pelo amor de Deus, né? Assim, E é pelo isso amor aí, de Deus, parece que sabe? é querer que volte, né? O que era pior, estão sentindo saudade, não sei. É O que igual, porque explica? tá tudo bem voltar? Então, beleza. É, Olha aí, passo mais 4 anos de chibata depois. É é isso, eu fiquei aqui revoltante. ansiosa. E tu? Subscrevo, Rebouça, subscrevo. Também. Vou também trazer o meu Discunha volta ali para a Inês, é prefeitura. É, um pouquinho aqui é local, mas eu acho que é uma situação que se repete em outras cidades também, que é a dengue, volta da chikungunya. Foi um Discunha enviado por um curumim, na verdade, então, é um Discurumim, do Felipe Garcia. E, então, tá rolando nesse momento nova epidemia, né? Todo ano chuvoso, tem mais chance, a gente está vivendo um ano chuvoso, que é bom por um lado, mas é isso, está tendo aumento de casos. Os casos mais graves não estão ainda acontecendo, o que é muito bom, mas a dengue é uma doença muito grave, né? E a gente não está vendo muita movimentação de campanha, né, para prevenção da dengue e tudo mais. E Eu se até você vi, olha, viu, Camila, na viu? TV, eu tô vendo propaganda. Tão Até bom. vi. Da dengue, né? Sobre a O dengue. ponto é que está tendo uma concentração de casos em áreas específicas. Então, está tendo concentração de casos nesse momento na Regional 1, que é ali, principalmente nos bairros da Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu. Barra do Ceará, inclusive, é a área do prefeito, né? Sarto, ele atuou muito lá. E também está na Regional 4 e na 5, ali no Altran Nunes e no Genibaú, áreas mais bem pobres, né, da cidade. E a chikungunya também, sobretudo na Regional 1. Então, o Felipe Garcia cobra ação e cobra, inclusive, a ação do Ministério Público Estadual, que tem o setor de saúde para isso, para ficar fiscalizando, para ver se está tendo mais ações concentradas nessas áreas onde está tendo
mais casos, né? Então, eu vou deixar aqui o registro, porque realmente é uma doença muito grave. Sempre. A minha mãe teve chikungunya no passado, gente. Ave Maria, coitada. Todo mundo que tem essa Mulher, é a doença pior, viu? É é, a pior. é uma Sim. desgraça. É a pior. E é o mesmo mosquito, é o mosquito Aedes aegypti, que a gente aprende, né? Aquele das listrinhas, que de vez em quando a gente vê passando perto da gente, né? Dá um tapa nele para ver se mata, mas em áreas que não tem saneamento básico, que tem aquele esgoto a céu aberto, que acumula com as chuvas, as águas se acumulam de uma forma muito assim, é inevitável. Tem que ter uma ação muito presente dos agentes de saúde nas casas para verificar focos de mosquito, né? Então, você tem que ver se isso está acontecendo. Então, fica a cobrança aqui para torcer para que isso passe. Agora, vamos para os beijos, cheiros, abraços, cerveja gelada. Eu tenho um monte, porque eu fui nesse bendito lançamento. É, mulher. Eu fui no bendito lançamento do Lira Neto, no Miss. E aí, menina, foi demais, assim. Fora encontrar praticamente a imprensa cearense como um todo, tava todo mundo lá, tinha um monte de Cunhazete Curumim. Então, vou mandar aqui, cheiro, para Júlia Meira, que é estudante de jornalismo da Unifor. Sempre ela já encontrei com Júlia Meira em Recife ano passado, Foi, ela falou, mulher. naquele evento I3I. Exatamente. Muito legal, muito legal. Cheiro. O Renan Pessoa, que estava por aqui também, um cheiro para ti. O Júlio Velho Pescador, olha só, esse figura, também tiramos foto. Aí eu quero aproveitar e deixar um cheiro para a equipe toda do MIS, né, que é o Museu da Imagem do Som, que tem lá na liderança o professor querido, foi meu professor Silas de Paula, incrível, maravilhoso, cheiro enorme. E Ana Soares, fotógrafa, e que está lá coordenando muita coisa, maravilhosa, maravilhosa. A equipe toda está incrível. O MIS, gente, ó, só deixando aqui, já deixo como recomendação, é um espaço que está com uma série de exposições e experiências também interativas. Está tendo uma exposição chamada Meio que Risca-Pedra, que lotou. Ontem mesmo, durante o evento lá do Lira Neto, tinha uma fila gigantesca na frente do MIS para acessar essa exposição. E assim, tinha que marcar para conseguir usar os óculos lá de realidade virtual e já esgotou. Tá assim, é um sucesso, gente, é um sucesso. Tem outras exposições lá também, então vale demais a pena ir. Quem vai, se não conhece, vai. É de graça ainda por cima, tudo de graça lá dentro, incrível. Aí vou deixar também cheiro para o Lira Neto, para Socorro Racioli. Pelo amor de Deus, Lira voltou para o Brasil, mando um beijo para ele, para Adriana Negreiros, para as filhas. Cheiro enorme, bom trabalho. Vou deixar também um cheiro para a irmã do Lira, a Gerlane, que é nossa cunha, que é cunhazete roxa. Cunhazete roxa. Viu, Gerlane? Cheiro. E cheiro também para a Neila Fontinelli, jornalista maravilhosa do Grupo Povo. Eu que amo de paixão, ó. Beijo. E Maridelo, meu colega de trabalho, o Ricardo Jorge. Beijo, beijo. Pronto. Foi só uma parte, mas enfim, era gente demais, viu, gente? Tu anda com um caderninho, é? Como é que tu faz para Ela anotar? anota, Porque, ela anota, eu também anoto. Eu pois é, faço, eu, porque pe- eu faço foto também, aí No celular, naquela partezinha, notas. isso. Tem que Certo? ser. E porque quando manda geralmente no direct, para mim, eu também vou logo. Se eu não anotar, eu me esqueço. Aí eu, É, pá, aqui, é. ó, o meu tablet. Né? Aí eu, pá, anoto. Pois então, agora tem que dizer onde é o MIS, que a Camila não falou. O MIS, Museu da Imagem do Som, é na Barão de Estudo, em frente ao Palácio da Abolição. Perfeito, Quase Miss. chegando lá na Avenida Antônio Justo, ali na Muito bem. Serviço completo, isso mesmo. completo. A Natália Magalhães, também com Zé, que está trabalhando lá. Pois deixa eu mandar os beijos. Beijo para Mônica Barroso, que estava no lançamento lá, que eu infelizmente não pude ir, porque eu estava no outro evento. Mônica Barroso disse que descobriu agora as cunhãs. Descobriu agora e se penitencia por não ter descoberto antes. Mas já estava maratonando. Pois um beijo para Mônica Barroso, defensora pública, muitos anos que ela é engajada na luta, é, das mulheres e tal, e agora ela está morando em Brasília, passa muito tempo em Brasília. Um beijo para Lorena Lages. Ela é do Piauí, mora em Tocantins e escuta a gente. Olha aí, beijo para tu, mulher. Para Carolina Viana. Carolina Viana, encontrei com ela semana passada, trabalha no Tribunal do Trabalho, advogada, e também graduada em jornalismo. Ela fez direito e fez jornalismo, mas trabalha na área do direito do Tribunal Regional do Trabalho. Ela é fã da gente. Carolina Viana, beijão para tu, viu?
e para Aleph e Bruno no Canadá. O nome da moça, que ela é Aleph, e o Bruno, eles moram no Canadá, que são sobrinhos de Luciana Guerra. A Luciana Guerra foi que pediu. Ou manda um beijo para Aleph e Bruno. Pois tá aí, Aleph e Bruno, beijo. Se você quiser, se quer farinha daqui, vou mandar também. Farinha, o que quiser, rapadura, Tapioca. tapioca do Canadá. Farinha. Pois tá aí, meus beijos, meus abraços. E tu, Rebouças, tem algum? Ou vai Mulher, passar? eu nunca tô assim com a meu equipamento de anotar. Eu tinha uns beijos para mandar hoje. Eu tinha, mas eu não decorei os nomes. Por quê? A turma, eu vou mandar em geral, frequentadores do Bar Serpentina Baicultura. Por quê? Toda vida que eu vou lá, encontro um monte de cunhas por mim. Dessa vez não foi diferente, semana passada, um monte, batemos foto. Aí eu penso, meu povo me marque, porque aí eu vejo o nome e não esqueço. Aí eu não estava com o celular, não anotei. Pois, ó, as meninas sabem quem são. Um beijo Pronto. para vocês, que a Sintam-se gente se beijadas. abraçou. Sintam-se beijados. E deixa eu só recomendar um negócio que a gente falou no Instagram, mas vale o reforço, que é essa semana, achei massa, vou acompanhar. Na TV Brasil vai começar uma série, né, que é Passado Presente, Semana Ditadura e Democracia. Todo dia vão ser veiculados filmes, né, relacionados a esse tema da ditadura e tudo mais. E antes vai ter debate com a Cristina Serra, que é nossa colega maravilhosa, jornalista, Cunhazete. interage sempre nas nossas redes, e ela vai mediar esses debates, né, que vão ser seguidos de filmes. Aí, na TV Brasil, vai ser sempre a partir das 22 horas, certo? Então, assistam, que eu acho que vai ser massa. Como o episódio está sendo ainda na terça, já começou ontem, na segunda-feira, mas vai Até o até, dia 2. viu? Hoje, Muito quem for massa. assistir hoje, apenas, já é o segundo. Mas aqui você pode acessar a TV Brasil, que ele só pela TVC, o canal TVC. Muito massa. Pois é isso, meu povo. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecendo a companhia de vocês até aqui. Obrigada mesmo. Reforçando que quem quiser se tornar assinante, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandando pix para ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção do episódio tivemos eu, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, mais uma vez, brigadíssimo, até a próxima semana. Tchau! Beijos. Beijos.